Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar gravando a primeira aula do 5º módulo, falando sobre cura interior. E lembrando vocês de estarem anotando as dúvidas de vocês pra gente tirar depois, tá? Eu espero que essa aula ajude vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre a saúde emocional, para alcançar uma saúde emocional, paz, assim, né? Uma paz que excede todo entendimento, que a gente sabe que só encontramos em Jesus, né? E a gente precisa então entender um pouquinho sobre cura interior. E assim, a cura interior é operada pelo Senhor Jesus, mas é a partir de uma decisão nossa de reconhecer que a gente tem essas feridas, de enxergar elas, de enxergar como aconteceu a causa dessa ferida, quem causou, ou se foi você mesmo que causou essa ferida. Precisa haver o arrependimento e o pedido e liberação de perdão. Se perdoar e perdoar a pessoa que te feriu, né? Então a gente vai falar um pouquinho que assim, a saúde é tanto bem-estar físico como mental e psicológico. Então a gente vai estar buscando isso hoje, tá? Porque as emoções são várias, é um conjunto de várias reações nas nossas vidas, né? E às vezes varia de intensidade, né? E às vezes elas são desencadeadas por situações do nosso passado que não resolvemos, que deixamos empurrar com a barriga, deixamos para depois, eu não vou mexer nisso, não tem solução. Sabe aquela feridinha que você vai lá, tá quase sarando, e alguém tira a casquinha, ou você tira a casquinha pra ver se tá bom, pra ver se já sarou? Às vezes é isso que a gente faz, a gente interrompe o processo de cura que o Senhor tá operando nas nossas emoções, ou então não deixa ninguém, não deixa nunca sarar aquilo, sabe? Sempre fica ressentido, magoado, com rancor, com sentimento de autopiedade. Ai, porque isso aconteceu comigo e por isso eu sou assim. Não, isso aconteceu com você, você precisa aprender com isso e seguir em frente. Não ficar sempre se martirizando e se vitimizando com essa situação, com esse problema, com essa dor. Aprenda com essa dor e cresça com essa dor. E ajude outras pessoas depois a crescerem, né? A partir dessa situação. Porque quando você fica nesse sentimento de autopiedade, de eu sou uma coitadinha, de ninguém me ama, de ninguém me ajuda, ninguém quer. Ninguém. Como eu posso dizer? Ninguém se importa comigo, eu não posso confiar em ninguém. Você nunca permite se ser curado, sabe? Você sempre fica nesse ciclo. E a partir do momento que você reconhece, não, eu não sou uma coitadinha, eu não sou a vítima, eu preciso encarar isso, seguir em frente, eu preciso perdoar essa pessoa, me perdoar, para que a minha vida cresça, para que a minha vida rompa, porque eu quero ir mais longe, sabe? E isso vai libertar a sua vida, vai liberar as barreiras que te impedem de crescer em várias áreas. E a gente vai falar um pouquinho. Tem um escritor, Augusto Cury, eu já li vários livros dele, são muito bons. Se vocês tiverem acesso, leiam, porque é um conteúdo que ajuda bastante. Até ele acho que vai começar a dar um curso essa semana. Então depois eu mando o link para vocês, que eu acho que vai ser muito bom, falando sobre ansiedade, o curso dele. Eu acho que é um momento que realmente a gente anda um pouco ansioso e preocupado, né? Então, assim, ó, uma frase dele aqui, vou ler para vocês. Uma pessoa que quer ter saúde emocional precisa ver a vida como um espetáculo único e imperdível.
Para ter saúde psíquica, é necessário proteger a emoção. E para proteger a emoção é necessário aprender a doar sem esperar a contrapartida do retorno, né? Doar sem esperar nada em troca. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber, né? Então, assim, você precisa ter a disponibilização, se disponibilizar não, eu quero ser sarado, eu quero ser curado disso, eu quero deixar essas coisas do passado para trás, quero seguir em frente com a minha vida. Então, essa cura interior é a cura do nosso ser interior, das feridas causadas por lembranças desagradáveis, de sonhos que foram abandonados, das frustrações, decepções. São as feridas da nossa mente, das nossas emoções. E a cura interior é um processo pelo qual, através de oração, da conscientização dessa situação, a partir do momento que você reconhece esse momento, essa situação, essa ferida, nós somos libertos de sentimentos de rejeição, de autopiedade, de depressão, de culpa, de medo, tristeza, ódio, complexo de inferioridade, da autocondenação, do senso de desvalor, fica se desvalorizando, assim, né? Dos ressentimentos de tudo que não nos faz bem. Então, assim, ó, a partir do momento que você reconhece isso, metade já cai por terra, sabe? Você já é livre desse peso, sabe? Porque você fica carregando ali o peso da depressão, o peso da culpa, do medo, da tristeza. E aí você tá com uma mochila super pesada nas costas e não sabe por quê. Porque você não libera esses pesos, porque você não libera o perdão, porque você não libera e não reconhece. Ah, eu fui magoada, eu fui ferida, mas eu não quero ficar carregando esse peso, entendeu? Lá em João, cadê aqui? João 14, 27 diz: Deixo com vocês a paz, e a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz que o mundo dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Jesus não quer isso para nós. Ele nos deixou a paz, sabe? E uma paz que é como a que só o Senhor pode dar, não como a do mundo. Então, a gente precisa se permitir viver em paz, largar essa mochila, sabe? E existem muitas pessoas que não possuem paz interior, que são crentes, que vêm na igreja, mas que têm as emoções feridas, que estão enfermas emocionalmente. E embora estejam em boas condições físicas, eu estava assistindo um curso sobre inteligência emocional e era um congresso e com um pastor e havia muitas pessoas cristãs de várias igrejas nesse congresso sobre inteligência emocional. E quando ele perguntou se daquelas pessoas que estavam lá, quem delas não falava com o pai há muito tempo, ou tinha sido ferida por uma pessoa na igreja, várias pessoas levantaram as mãos, várias pessoas disseram que, sabe, que tinham passado por essa situação, que estavam nessa situação. Por quê? Por que várias pessoas cristãs que têm disponíveis para ela uma paz que só Jesus dá, estão numa situação como essa? É porque é uma decisão, você tem que decidir blindar o seu coração. As pessoas vão às vezes te ofender, vão te colocar numa situação difícil, mas você tem que escolher não deixar isso entrar no seu coração, não deixar isso se tornar uma ferida, não deixar isso dominar a sua mente. É uma escolha sua. E você deve decidir também não discutir com essa pessoa, né? Dependendo da situação, né? Não discuta com ela. Aprenda a sabedoria do silêncio. O silêncio, às vezes, resolve muita coisa, né? Então, lá em Isaías 53, está falando assim, calma aí.
Jesus deseja que sejamos sãos em todo o nosso ser. E lá nesse versículo está falando que sobre a obra de Jesus, né? Deixa eu achar aqui para mim, para vocês. Aqui. 53:5. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Então, nós já fomos sarados lá na cruz por Jesus. A nossa cura, a nossa paz, já fomos sarados lá naquela cruz pelo castigo que ele sofreu por nós. Então não é pra gente estar aqui sofrendo, né? Então ele quer sim que a gente tenha paz, né? Que a gente fique livre de dores e doenças. E ele quer que o nosso ser seja perfeito. Vocês sabem que muitos casos de câncer são causados. Eu esqueci a palavra agora. Tem uma palavra científica para isso. São causados por uma situação que a pessoa viveu, assim, um grande, uma grande decepção, uma traição. Eu queria lembrar a palavra para dizer para vocês, mas é uma coisa assim que gerou um desgaste nela, emocional, que ela passou uma tristeza, uma decepção tão grande que gerou uma doença no corpo físico. Então, se tornou às vezes um câncer, né? Então, a gente precisa ter, sim, paz nas nossas emoções para que o nosso corpo fique bem, o nosso corpo físico esteja bem. Quantas vezes, assim, a gente, não sei, fica triste e logo pega uma gripe. Fica triste por alguma situação, alguma decepção e pega uma gripe, né? Fica gripado, fica rouco. Por quê? Porque a imunidade cai, porque você está abatido, né? Então, a gente precisa ter, sim, uma saúde emocional boa e uma saúde física boa. Como saber se eu tenho feridas emocionais? Vamos ver o que a palavra de Deus diz aqui. 1 Tessalonicenses 5:23 fala: que Deus que nos dá a paz faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus que nos dá a paz, Ele quer que a gente fique completamente dedicado a Ele, e Ele vai ajudar a conservar o espírito, a alma, o corpo livres, né, de toda mancha, de toda dor, né? Não que a gente não vá sofrer, que a gente não vá passar momentos difíceis ou ter dores, mas que o nosso relacionamento com Deus seja tão forte, tão íntimo, que quando vir uma situação, ao invés de procurarmos, como eu posso dizer, conforto em outro lugar, você procura ali no lugar certo, no seu relacionamento com Deus. E ali você encontra a paz, o conforto, o consolo necessário. Quando recebemos a Jesus, há uma mudança instantânea em nosso espírito, através do novo nascimento. E a gente sabe que novo nascimento não é voltar para dentro da barriga da nossa mãe, como diz lá em João 3, do 4 ao 8, onde Nicodemos perguntou a Jesus se um homem poderia voltar ao ventre materno, né, e nascer uma segunda vez. Não, Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito é como um vento, né? Então, assim, o que ele está dizendo aqui? Que o nosso corpo, ele continua igual, não mudou.
depois que a gente se converte a Jesus, aceita Ele como nosso Salvador, né? Somente quando o Senhor Jesus voltar, Ele será glorificado, né? Mas, então o nosso corpo é corruptível, mas a nossa alma, ela tem que passar por uma transformação, como eu já falei em uma outra aula para vocês. E lá em... Deixa eu ver aqui para vocês. Eu não ando enxergando muito bem, gente. 1 Pedro, do 1 ao 9, fala: vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Então, a salvação é o resultado da fé. E, através da fé, lá em Lucas 21:19 diz: fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Nesse texto de Lucas, está falando sobre várias situações que o cristão iria passar, mas que, eu peço que vocês estejam lendo, mas que mesmo assim, fiquem firmes. E assim vocês serão salvos, né? Vocês vão ganhar as vossas almas. E a alma, a nossa mente, ela envolve sentimento, envolve vontade, pensamento, a nossa consciência e o nosso livre-arbítrio. E em várias dessas áreas, às vezes, nós somos feridos por outro ser humano. E a gente fica com a mente ferida, com a mente adoecida. E a alma, como o corpo, não nasceu de novo. Só o espírito nasceu de novo. A alma está passando por uma transformação, né? Então, tudo nela ainda é velho, é envelhecido. E a gente precisa passar por um processo. Lá em 2 Coríntios 5,17 fala: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então, essa alma e o espírito vão se renovando, vão fazendo novas todas as coisas na sua vida, né? Então, toda a velharia do pecado é perdoada e o espírito é vivificado, e nos tornamos em Cristo uma nova criatura. Então, vamos ver aqui alguns sintomas de feridas na alma. Quando você sente dor ao lembrar de uma coisa, se é uma ferida que ainda não cicatrizou, se apresenta de várias formas, né? Com nojo, raiva, angústia, ansiedade, medo, vergonha. Aqui ele dá um exemplo assim, não sei, para quem tem irmão vai entender. Sinto muita inveja ou raiva do irmão que a minha mãe preferia. Então isso é uma dor que essa pessoa tem. Ela sente raiva, ela sente inveja porque acha que a mãe preferia o outro irmão. Isso gerou nela uma ferida na alma. Ou então, vamos pensar aqui, percebendo comportamentos limitadores ou sintomas, né? Há feridas que a gente não percebe, que nem esse tá pra ver perceptivelmente, a pessoa tá declarando ali que ela tá ferida, né? Mas nesse outro caso, a gente não, às vezes não tá tão perceptível, mas em algumas atitudes não muito sadias, a gente vê que essa pessoa foi ferida pelo comportamento dela. Porque quando ela entra em choque com aquela situação, ela perde o controle. Aqui diz assim, ó, um exemplo na mesma linha. Embora não sinta a raiva do irmão, que era preferido da minha mãe, ops, deu uma travada aqui, não tenho muito assunto para conversar com ele. Entre nós há uma certa indiferença visível. Então, assim, ela não sente raiva, né? Não sente inveja, segundo ela, mas também não tem relacionamento, não tem ali uma conversa saudável, só uma indiferença. Mas é uma pessoa do seu sangue, é uma pessoa com quem você partilha o sangue, partilha às vezes a casa, a família ou o trabalho. Não é, a gente sabe que não é
o ideal, mas que com certeza na sua vida ou em algum momento da sua vida você passou por uma situação assim. Então, assim, esse é um sintoma que você tem uma ferida emocional. Então, situações que nos ferem emocionalmente, desentendimentos familiares, competição por afeto, rejeição, abandono dos pais, né? Rejeição no casamento, apelidos na infância, na adolescência, a vergonha do próprio nome ou a vergonha do corpo, muito magra, muito gorda, muito alta, muito baixa, gravidez indesejada, preferência dos pais por um irmão, como a gente estava citando no exemplo aqui, carência afetiva, é algo que pega bastante, porque você, às vezes, por não ter um pai, gera uma carência e isso te leva a muitas feridas emocionais. E autorrejeição também, você não se aceita, você não se ama, você não se valoriza, né? Então, como que a gente busca essa cura das emoções? Admitindo essa necessidade de ser curada, admitindo que você tem isso no seu coração, que você tem esse comportamento limitador, que você tem esses sentimentos que não deveriam estar aí no seu coração, que eles precisam ser transformados. Então, admitir que você precisa de cura, precisa de ajuda. E você precisa acreditar que esse comportamento, que essa ferida pode ser curada, que esse comportamento pode ser modificado. Por quê? Porque, como a gente está lendo aqui no livro dos 40 dias, eu acho que vocês devem estar acompanhando, o poder da nossa mente é muito grande. Então, se você começar a declarar coisas boas sobre você, você vai romper com a autorrejeição, né? Declarando que, por exemplo, se você se acha feia, declare que você é bonita. Se você se acha burra, declare que você é inteligente. Por quê? Porque isso vai tirando os muros, né, as barreiras na sua vida que te impedem de se aceitar, né? Então, a gente precisa crer que é possível mudar, é possível sair dessa situação, é possível ser feliz, é possível ter paz no coração, é possível não sentir amargura, não sentir rancor das situações, mas simplesmente uma paz de que aquilo já foi resolvido, né? De que aquilo já foi perdoado. Então, o terceiro passo é entrar em contato com essas lembranças dolorosas, trazer elas à memória mesmo, sabe? Externar elas. Às vezes, escrever. Escrever ajuda bastante. Ou tratar, às vezes, com a pessoa: olha, você me fez isso, isso e isso, e isso me feriu muito. Mas eu te perdoo. E eu te peço perdão por ter ficado com raiva de você. Porque às vezes a pessoa não fez pra te magoar, né? Então, você precisa entrar em contato com essas lembranças e externar elas. Às vezes, pode ser que não dê mais pra conversar com essa pessoa, que não dê mais pra resolver. Conversar, então, com um psicólogo, tratar isso. Ou conversar com um líder, com seus pais, uma autoridade que você se sinta em paz para compartilhar essa ferida, que essa pessoa vai olhar essa ferida e não vai te julgar por ter guardado essa ferida, né? E expor isso mesmo para sarar mais rápido. Lembra? Acho que alguém já deve ter falado para vocês. Ai, não tampa o machucado, não põe band-aid. Deixa aberto que sara mais rápido. Por quê? Porque tá ali, pega o ar e a pele vai secando e faz a casquinha e pronto, sarou, né? Agora, se você fica fechando ele, assim, tentando tapar, tentando esconder, ou fingindo que ele não tá ali, não vai sarar. Então, eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu tinha xingado uma guria. Mas xinguei com raiva mesmo.
Depois eu me arrependi, porque eu não era desse tipo, assim, de xingar as pessoas, de brigar com elas. E aí, passou-se anos, eu já tinha mudado de cidade, mas aquilo me incomodava. Sempre que eu pensava em alguém que eu precisava pedir perdão, eu lembrava dela. E aí eu entrei em contato com uma pessoa, falei, me arruma o número dessa pessoa, eu vou mandar uma mensagem pra ela. Eu gravei, eu não ia até a cidade pra pedir, porque não tinha nem condições, mas eu gravei um vídeo e mandei pra ela, pedindo perdão pra ela, que eu sentia muito por aquilo que eu havia feito e tudo. E assim, ela falou assim, eu tô contando pra vocês porque às vezes a gente precisa ter uma atitude dessa, né? E depois que eu fiz aquilo, eu fiquei totalmente em paz. Porque a paz é algo muito importante. E ela falou assim pra mim, nossa, já faz tanto tempo. E eu também errei com você, me perdoa também. E como é que ela falou? Ela falou assim, uau, você não precisava fazer isso. Tipo assim, quem que faz isso hoje em dia? Que grava um vídeo pra uma pessoa que não vê há muito tempo, pedindo perdão pra ela. Às vezes, aquilo era necessário pra vida dela, mas naquele momento era necessário pra mim. Porque ela também havia me ofendido, mas eu precisava pedir perdão pra ela. Era eu que estava com aquilo pesando no coração, sabe? Depois que eu liberei aquele perdão e que eu pedi perdão, foi uma paz tão boa. Então, eu tô contando aqui um exemplo pequeno, mas que também serve para várias coisas, para coisas maiores também, para situações e feridas maiores, tá? Então, assim, o resultado da cura interior é em uma palavra só, a paz. E foi isso que eu senti paz. Então eu digo para vocês que não tem preço você sentir paz, de curar, sabe, uma ferida, de lançar ela no esquecimento, sabe? Eu vou contar um outro testemunho depois pra vocês na segunda-feira, tá? Esse é mais longo. Então, assim, ó, vamos pensar na situação de Saulo, que era Paulo, né? Lembra? Ele era um cristão que perseguiu vários cristãos antes de se converter. Mas imagina a dor do arrependimento que ele teve no momento que ele percebeu quem era Jesus. Ele pensou: meu Deus, eu matei, eu persegui pessoas que te amavam, como eu te amo agora. Então, pensa, sabe, na dor dele emocional, na autocondenação que ele deve ter sentido. Mas Deus perdoou ele e encheu seu coração de paz. E ele se tornou um grande apóstolo, né? Por quê? Porque ele seguiu em frente. Ele se importou mais com a missão dele. Se Deus me perdoou, ok, beleza. Vou cumprir a minha missão. Vou fazer o que o Senhor me chamou para fazer, né? E falando sobre a mulher que foi apanhada em adultério, ela deve ter sentido muita vergonha e autocondenação, né? Numa situação como aquela. Mas Jesus disse para ela: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. E Davi, que tinha cometido um adultério e também mandou matar o marido daquela mulher, a Batseba. Davi jejuou e orou por 7 dias para que a criança gerada nesse adultério fosse curada. Mas mesmo assim ela morreu. E com certeza Davi deve ter se sentido triste, sabe? Com uma lembrança dolorosa da atitude dele, de tudo o que aconteceu, né? Mas o Senhor concedeu a cura para ele, concedeu a cura das emoções para ele, e ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Então essa cura está disponível para todos nós. Só se permita perdoar as pessoas e pedir perdão e se perdoar principalmente pelas coisas que você fez, sabe? Digo para vocês assim, ó, faça uma lista das pessoas que te feriram, escreve o nome delas e o que elas fizeram
e faz assim, ó, repete assim: eu, o seu nome aí, caso eu, Cristina, perdoa fulana de tal por ter me feito isso, isso, isso. Perdão é uma decisão. E depois faça uma outra também. Faça uma lista das pessoas que você já ofendeu, que as pessoas que você já machucou. Faça essa lista e declare assim: Deus, eu te peço perdão. E eu, meu nome, né? Cristina, Cristina, me perdoo por ter feito isso. Eu não vou ficar me condenando, me culpando por isso. Em nome de Jesus, amém. Faça isso. Libere o perdão na sua vida. Use o perdão na sua vida, sabe? Não é para ele ficar guardado numa caixinha. Perdão é para ser usado. Tá bom, gente? Essa é a aula de hoje. Eu sei que ficou extensa. Eu queria que ela não tivesse ficado extensa, desculpe, mas ficou. E é que é um assunto realmente assim que eu gosto de falar. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Beijo!